E o Rafael Matos é um aluno finalista do mestrado de Eletrónica e Telecomunicações do ISEL, está a terminar a sua dissertação nesta área e, portanto, pedia também então ao Rafael que iniciasse a sua apresentação. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Quando quiser, pode começar. Ora, muito bom dia a todos. Então, vou dar início à minha apresentação sobre o meu paper. Isto é um paper também em conjunto com o engenheiro Pedro Vieira, Diogo Parracho e Marco Sousa. Isto no âmbito do 14º Congresso do Comitê Português da URSI, e o título do paper é Backhaul Planning Open Run Based on Real Network Data. Como sumário para a apresentação, vou falar sobre o conceito de Open Run, passarei para a arquitetura cloud do Open Run e, por fim, mostrar os resultados do backhaul do paper. E, por último, também vou fazer uma pequena conclusão do mesmo. Então, o que é o Open Run? O Open Run tira diretamente partido da evolução computacional presente nos dias de hoje, nomeadamente através da virtualização. Ou seja, numa rede Open Run, o modo de operação e de manutenção é mais fácil porque as interfaces são abertas entre si e o software não é desenvolvido para trabalhar apenas num hardware específico. Então, isso significa que numa rede deste tipo, o CAPEX e o OPEX são reduzidos, o que é bastante importante para as operadoras. Também é possível ter uma arquitetura de rede mais centralizada que permite ter vários data centers mais próximos dos utilizadores e também faz uso dos recursos mais atualizados e avançados no que diz respeito a equipamento de hardware e software. Portanto, isto faz com que seja possível alargar a opção de escolha que as operadoras dispõem em relação aos fornecedores de equipamentos para a rede. Falando agora um pouco sobre a arquitetura cloud do Open Run, temos aqui três regiões principais, começando pelo Edge Cloud, que é a localização que suporta a virtualização da RAN e permite a centralização das funções da rede. Esta localização compreende os serviços Ultra Reliable Low Latency Communications, do 5G, em que basicamente a latência varia de 0.5 milissegundos até 1 milissegundo. Depois temos o Regional Cloud, que também suporta a virtualização para vários sharding e para Edge Clouds e também promove a centralização. Portanto, esta localização compreende os serviços de Enhanced Mobile Broadband, basicamente 4 milissegundos de latência. E por fim, o Core Cloud, que é uma localização que gera vários Regional Clouds e Edge Clouds, que suporta serviços de Massive Machine Type Communications, estes com 15 milissegundos de delay. De latência, peço desculpa. Falando agora sobre aqui os resultados práticos do paper. Através de um algoritmo ligado ao backhaul do Open Run, foi possível realizar um planeamento das localizações que apresentei anteriormente, com o objetivo de cumprir os requisitos de latência dos serviços 5G. Portanto, para esse efeito, considerou-se uma rede real e obteve-se os valores de volume de tráfego e de latência em busy hour e em baseline hour, ou seja, à noite. Como se pode verificar na primeira tabela, o valor de volume de dados e latência são maiores na busy hour em relação à baseline hour. Esta diferença verifica-se então também nas tabelas em baixo para uma área rural no número de nós maiores na busy hour em relação à baseline hour. E, portanto, falando aqui neste termo dos max ops, ou seja, que é um nó consegue servir nós até um máximo de saltos entre nós, portanto, aqui na baseline hour iremos ter mais saltos, portanto, é possível abranger uma área maior só com um nó. Mostramos agora uma figura para uma área urbana. Na busy hour, verifica-se que a rede apresenta um número elevado de nós para cumprir os requisitos elevados de latência do 5G. E, portanto, com base nestes resultados, os operadores podem avaliar quais os nós essenciais e na realidade, proceder a upgrades na rede, no sentido de preparar a mesma para os próximos desafios da nova geração. Por último, falando outra vez na área rural e mostrando a busy hour e a baseline hour, portanto, pode-se verificar que na busy hour, para um ambiente rural, foram selecionados mais nós por questão de latência, uma vez que não se cumprem os requisitos de latência e, portanto, devido ao volume gerado de tráfego, como se viu anteriormente, isso resulta num número maior de nós. Portanto, conclusão aqui a tirar. Na busy hour, basicamente, isto é uma rede que não está preparada, neste caso, para 5G e para Open Run, ou seja, o algoritmo vai selecionar mais nós e aqui é o exemplo da baseline hour, podemos dizer que será uma rede melhorada, uma rede com melhores níveis de transmissão e mais preparada para o desafio do 5G e do Open Run. Em jeito de conclusão, para finalizar aqui a minha apresentação,
pode-se dizer que o número de nós planeados na rede é diretamente dependente do impacto do volume de tráfego e da latência correspondente. Portanto, este trabalho permite aos operadores uma melhor visão de como evoluírem as suas redes para conseguir implementar as redes Open RAN 5G. E para finalizar, também gostaria de destacar que, ao melhorar as conexões de transporte, as operadoras conseguem poupar bastante investimento que teriam de fazer em processamento de capacidade. Pronto, espero que tenham gostado. Dou por terminada a minha apresentação do meu paper. Obrigado, Rafael, gostámos de certeza, foi muito bom. Eu, para não ser sempre o primeiro a falar, passava agora a palavra já ao José Pedro para nos levantar alguma questão sobre este trabalho. José Pedro, é mais aqui um comentário para o Rafael. Portanto, este trabalho é muito interessante e devo dizer que este conceito de Open RAN é um conceito emergente e que está em constante evolução. E uma vez que há aqui já alguns resultados, já há aqui algumas conclusões tiradas e que podem ir no sentido de melhorar algumas das partes deste sistema, se prevêem com esta investigação contribuir, por exemplo, para fóruns da especialidade, como por exemplo o O-RAN Alliance, costumam participar neste tipo de grupos? Ok, então é assim, este tema do Open RAN está diretamente ligado à minha tese, à minha dissertação aqui no ISEL, que estou a fazer em parceria com a Selfinet, e portanto eu encontro-me numa fase ainda inicial, na escrita do estado da arte. No entanto, surgiu esta oportunidade de fazer este trabalho em conjunto com os engenheiros que eu apresentei no início, e eu tenho a certeza que o caminho será ir por essa via, e você falou numa coisa muito importante, que é o O-RAN Alliance, não é? Que é uma instituição muito grande que está por trás deste movimento, não é só o O-RAN Alliance, mas principalmente eles, e portanto sim, naquilo que nos for dada a oportunidade de participar, seja num fórum, seja numa conferência, e não só com a O-RAN Alliance, mas com outras instituições que estejam a agregar o Open RAN também com vista à implementação nas suas redes futuras, diria que sim, que esse é claramente o nosso objetivo, e eu, que estou principalmente a fazer a tese, penso que seria uma mais-valia não só para contribuir para a tese, mas como disse bem, e eu concordo a 100% consigo, isto é um tema muito emergente e eu diria fulcral, fazendo a ligação para o 5G que aí vem. Obrigado, Rafael. Sim, senhora Rafael, também concordo consigo, é sem dúvida um tema emergente e muito importante para o 5G, e agradecemos a sua apresentação, obrigado, vou avançar.